Milionário fica chocado ao ouvir mendigo negro aconselhar para não assinar contrato secreto. As ruas da cidade eram uma sinfonia de contrastes. O rugido de motores potentes se misturava ao lamento dos esquecidos, enquanto homens e mulheres internos impecáveis alinhavam-se à porta da luxuosa empresa nova, discutindo valores que pareciam distantes da realidade diária de muitos. E no meio dessa selva de pedra, um menino de rua, Kaique, observava com seu olhar astuto e determinação feraz. Seu corpo magro estava coberto com roupas remendadas, mas a intensidade de seu olhar revelava uma alma firme. "Olha só essa cena!" murmurou um transeunte. "O que um garoto como aquele poderia saber sobre negócios?" Os risos cínicos ecoaram entre os executivos, que passavam sem notar como a inteligência estava mais próxima do que imaginavam. Kaique, no entanto, estava imerso em seus próprios pensamentos. Ao lado de sua mãe, Wanda, uma mulher forte que lutava todos os dias, ele sonhava com um futuro diferente. Uma vida sem o medo constante do amanhã, sem o aperto no peito ao ouvir o som de uma briga nas ruas. Então, algo inesperado aconteceu. Dentro da sala de reuniões da empresa nova, Eduardo da Silva, o arrogante CEO, discutia um contrato que seus assessores consideravam revolucionário. O clima era de vitória. Os homens sentados com ele, todos bem vestidos e respeitáveis, sorriam como se soubessem que a fortaleza da empresa estava a salvo. Mas Kaique tinha outro plano, com a adrenalina pulsando nas veias. Ele se aproximou da porta. A segurança o ignorou, pensando que era mais um menino perdido. Armado apenas de sua intuição, ele rompeu na reunião, chamando a atenção de todos para o que estava acontecendo. "Senhor Eduardo, não assine esse contrato. Tem armadilhas." As vozes se calaram. Todos o encararam, surpresos e divertidos. "Quem é esse garoto?" alguém sussurrou. Eduardo riu, um sorriso desdenhoso. "O que você sabe sobre contratos, moleque? Volte para sua esquina." A chacota agora era evidente, mas Kaique não recuou. Ele investia todas as energias naquilo, certo de que por trás daquela oferta tentadora existiam sombras. Quando foi expulso da sala, sentiu um nó na garganta. Ele sabia que estava certo. Depois da humilhação, Kaique caminhou pelas ruas com um peso nos ombros. Chegou em casa, um pequeno espaço guardado por Wanda e Lorena, a zeladora que os cuidava como se fosse sua mãe. Com os olhos cheios de preocupação, Kaique contou a ela sobre o contrato. E então, a verdade começou a desenrolar. Wanda, sempre solidária, abraçou-o. "Fez o que achou certo, meu filho." Então Lorena, com olhos sábios, completou: "Esse contrato é só a ponta do iceberg. Se você acha que tem algo nefasto ali, precisamos descobrir." E se Rodrigo, o estagiário que desapareceu, estava envolvido, sua intuição pode estar certa. A menção de Rodrigo fez o coração de Kaique disparar. Lembrava de um jovem cheio de vida, sempre ajudando Wanda e ele, sempre com uma palavra de encorajamento. Mas o que aconteceu com ele? Kaique sentiu um arrepio na espinha. Naquela noite, os três formaram uma aliança inesperada. Era hora de agir. A lua iluminava suas faces, enquanto se dirigiam até a empresa nova. Sabiam que não poderiam entrar pela porta da frente. A sede estava envolta em segurança, mas a determinação de Kaique os guiava. "Vamos entrar por trás,"
sugeriu. Com um plano ousado, conseguiram esgueirar-se pelo lado, testemunhando a luxuosa estrutura que escondia mais do que aparentava. Dentro, tudo parecia opulento, mas havia um vazio nas paredes. Kaique sentia seu coração acelerar com cada passo. Voltou a pensar em Rodrigo, imaginando como ele poderia ter sido capturado por aqueles que jamais tiveram consideração pelo que o cercava. A atmosfera era pesada, uma mistura de desespero e esperança. Eles se dividiram. Kaique e Lorena correram em direção ao setor administrativo. As informações devem estar lá, murmurou Kaique, enquanto suas mãos tremiam de excitação e medo. Wanda, por outro lado, ficou em um canto, de olho nos guardas. E então, as coisas começaram a se desenrolar de sorte. Kaique encontrou uma pasta esquecida. Seu cheiro era de papel envelhecido. As palavras ali escritas eram um retrato vicejante de corrupção. Cláusulas obscuras, transações secretas que deixariam a empresa à mercê de interesses escusos. Seu sangue ferveu. Eu sabia que estava certo! Ele exclamou. Mas o que fazer agora? Nesse momento, Lorena surgiu com uma lua crescente de alívio em seu rosto. Kaique, escuta, fiz uma descoberta. Rodrigo havia encontrado algo que ele não devia. A última mensagem dele mencionava provas que ligavam a empresa a um esquema muito maior do que um simples contrato. O pânico tomou conta deles, mas junto com isso, a esperança de que podiam, sim, fazer a diferença. Mas enquanto o trio discutia suas opções, passos pesados ecoaram pelo corredor. O silêncio arrepiante tomou conta. Quando viram as sombras do segurança se aproximando, a adrenalina disparou. Agora não era apenas a vida de Kaique que estava em risco, mas a de todos que amava. As luzes começaram a piscar e Wanda gritou: "Corram!" Eles se dispersaram, mas o que tinha que ser uma fuga corajosa poderia se transformar em um pesadelo. Kaique se viu em uma encruzilhada. Sua vida nunca mais seria a mesma. E, enquanto os gritos e o caos se intensificavam ao redor, a pergunta fervilhava em sua mente. O que ele faria agora, sabendo que havia mais em jogo do que apenas sua vida e um contrato? Até onde iriam para proteger os que amava? E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Kite sabia que cada segundo contava. O som dos passos se aproximava e sua mente girava com ideias. Temos que fazer algo. Respirou fundo, mas a tensão quase o paralisava. Nesse instante, um grito estridente ecoou pelo corredor. Todos se viraram, e sua visão se fixou em Wanda, agora olhando para o teto com os olhos arregalados. "Mãe!" gritou, mas antes que pudesse ir até ela, uma luz ofuscante iluminou a sala. Um homem em vestes escuras aparecera, e as sombras pareciam dançar ao seu redor. "Você não deveria estar aqui, Kaique!" Ele disparou. Seu tom era autoritário. "E eu acho que você já sabe o que aconteceu com Rodrigo, Kaique."
congelou. A revelação balançou tudo. Como aquele homem conhecia seu nome? E o que tinha a ver com Rodrigo? Uma dúvida amarga enfiou-se como uma faca em seu peito. A verdade que ele tanto buscava estava prestes a se revelar. Mas quem era aquele estranho e como ele sabia? As luzes começaram a piscar freneticamente. E a única certeza que Kaique teve naquele momento foi que tudo estava prestes a mudar. E agora? Você não deveria estar aqui, Kaique. Ele disparou. Seu tom era autoritário. Kaique congelou. A revelação balançou tudo. Como aquele homem conhecia seu nome? E o que tinha a ver com Rodrigo? Mas então, antes que pudesse perguntar, o homem tirou algo do bolso. Um colar. Era o mesmo que Rodrigo usava. Você conhece ele? A voz de Kaique tremia. Rodrigo está... Ele está bem, mas em perigo. O homem interrompeu, os olhos brilhando intensamente. Sou seu pai, Kaique. Fui forçado a desaparecer. Rodrigo descobriu a verdade sobre a empresa antes que eu pudesse impedi-lo. O chão parecia sumir sob os pés de Kaique. As luzes piscavam enquanto o peso das palavras ecoava em sua mente. Seu coração acelerava. Uma reviravolta inimaginável. A escuridão que cercava a empresa agora envolvia sua própria vida. Você está mentindo, gritou. Mas o olhar do homem dizia tudo. Não, minha saída foi para proteger você. Agora precisamos salvar Rodrigo antes que seja tarde. O pânico tomou conta. Mas o som dos passos se aproximando trouxe uma nova onda de desespero. Até onde Kaique iria para acreditar naquele estranho? Desesperado, ele se perguntou quem era realmente seu pai e qual o custo da verdade. Você está mentindo! Gritou Kaique, a voz tremendo de incredulidade. Mas antes que pudesse processar tudo, o homem aproximou-se, o olhar intenso e determinado. Escute, Kaique. Há uma razão pela qual eles querem você longe da... Você é a chave. Mas um barulho ensurdecedor fez o ambiente tremer. As luzes falharam completamente. E em um piscar nervoso, uma explosão ecoou, vindo de algum lugar profundo dentro da empresa. O chão balançou e Kaique se lançou para proteger Wanda e Lorena. O homem misterioso caiu e seu colar escapuliu de suas mãos, quebrando no chão. Pai! Kaique gritou enquanto o homem se levantava. Mas neste momento, uma sombra surgiu. Era Eduardo, o CEO, com um sorriso cruel nos lábios. Vejo que você encontrou seu querido papai. Agora a verdade realmente vem à tona. Ele apontou para a porta de saída. Kaique, você e sua família pagaram por mexer onde não deviam. No mesmo instante, aquela referência ao pai e à explosão mudaram tudo. Kaique não sabia em quem confiar. Eduardo era mais que um CEO. Ele tinha segredos sombrios que ligavam até o passado de sua família a um grande esquema de corrupção. O tempo parou. Que escolha Kaique faria agora? Decidir entre salvar seu pai ou proteger Wanda e Lorena? Um pesadelo prestes a se desdobrar. As palavras de Eduardo ecoaram como um trovão e a tensão pairava no ar. Antes que Kaique pudesse reagir, uma série de explosões ecoou, fazendo os vidros tremerem. Em meio ao caos, um burburinho intenso começou a surgir. O chão sob eles balançou, e do que parecia ser uma sala de armazenamento, emergiu um grupo de homens encapuzados, a segurança privada da empresa, armados até os dentes. Ele não mente, afirmou um dos homens.
uma voz profunda que reverberou através da sala. Rodrigo não está apenas em perigo. Ele é uma isca. Eles planejaram tudo isso para atrair você, Kaique. O coração de Kaique disparou. O quê? Gritou, confuso e apressado. Uma imagem de seu amigo flutuou em sua mente, mas havia algo mais. Um dos encapuzados avançou, revelando-se como Rodrigo. Suas roupas estavam desgastadas e machucadas, mas ele estava ali, vivo. Kaique mal podia acreditar. Saia daqui, Kaique! Eles têm um plano! Rodrigo gritou. Eduardo olhou para o grupo com um sorriso maligno. Isso só fica melhor. Agora, escutem! A verdadeira batalha começa agora. E com isso, tudo ficou preto. Uma luz ofuscante iluminou a sala, trazendo à tona segredos que Kaique nunca imaginara. O que aquilo significava? O que estava em jogo? A verdade gritava em sua mente, mas o tempo estava se esgotando. A luz ofuscante cortou a sala como uma faca e Kaique sentiu o coração disparar. O homem misterioso, o que dizia ser seu pai, cambaleou, mas Eduardo simplesmente sorriu, como se estivesse vendo um espetáculo. Parece que sua família tem muitos segredos, Kaique, ele provocou, e as palavras pesaram como chumbo. Então, algo inusitado aconteceu. Da multidão de homens encapuzados, um deles tirou a máscara, revelando o rosto de um antigo amigo de Kaique, Pedro. Kaique, me escuta! O plano do Eduardo não é só contra você. Ele tem um plano muito maior. E eu sou parte disso! O choque tomou conta! Pedro trazia consigo a verdade. A empresa está envolvida em um golpe que pode derrubar não só você, mas todos que tocaram na verdade sobre eles. E eu... Eu fui um dos traidores. Seu olhar pedia perdão. A sala pareceu encolher. Kaique olhou para o pai, para Wanda e depois de volta para Pedro. O que realmente acontecera? O que mais estava escondido entre eles? Pedro, o que você fez? Kaique finalizou, uma mistura de raiva e confusão consumindo-o. E no fluir das palavras, segredos começaram a desmoronar, enquanto um novo caminho traçava-se à frente, incerto e perigoso. A quem Kaique realmente poderia confiar? Tudo havia mudado em um instante, e a verdadeira luta apenas começava. A sala estava empolvorosa. Kaique olhou para o pai, para Rodrigo e depois para Eduardo, que sorria como se estivesse no controle. Você está mentindo. A incredulidade turvava sua visão, mas antes que pudesse questionar mais, uma explosão ressoou de novo. Desta vez, mais perto, fazendo as paredes tremer. Os encapuzados recuaram. E o mesmo amigo, Pedro, olhou para Kaique com desespero. Você não entende. Eduardo não é só um CEO, ele é um mentor para muitos. As palavras de Pedro ecoaram, confusas e dolorosas. Ele manipulou todos nós, Kaique. Até minha mãe está envolvida. Os olhos de Kaique se arregalaram enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. A mulher que sempre apoiou sua luta, a mulher que adorava. O chão pareceu desabar. Não, isso não pode ser verdade. Mas Eduardo apenas riu mais alto. O jogo apenas começou, Kaique. Sua família está presa aqui e você precisa decidir: defender seus amigos ou sua mãe. As palavras de Eduardo ecoaram como um trovão e a tensão pairava no ar. Antes que Kaique pudesse reagir, seu pai avançou, um olhar de desespero e determinação. Kaique, a verdade é mais terrível do que você imagina. Mas o chão balançou de novo
e uma figura familiar apareceu entre os encapuzados. Era sua mãe, Wanda, com um olhar furtivo, mas decidido. Calem-se todos! Não podemos falar aqui! Kaique sentiu o coração parar. Eduardo soltou um riso cruel. Ah, Wanda, nada como uma boa reunião familiar em meio ao caos. E então, antes que todos pudessem entender, Wanda revelou algo que fez o mundo de Kaique desmoronar. Kaique, eu sou a verdadeira mente por trás da empresa. Essa era a nossa herança. E Rodrigo? Ele sabia demais. O silêncio foi ensurdecedor. Kaique ficou paralisado, uma mistura de raiva e confusão. Poderia isso ser verdade? Wanda, sua mãe, a mulher que sempre o protegeu, agora revelava essa traição? O que mais estava escondido? O tempo correu e agora ele precisava decidir. Acreditar em quem realmente. O silêncio foi ensurdecedor após a revelação de Wanda. Kaique sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Mas antes que pudesse processar, um grito cortante atravessou a sala. Uma figura encapuzada avançou e, em um movimento rápido, puxou Wanda para trás, revelando um dispositivo explosivo preso ao seu corpo. Liberte-a, Kaique! A voz mascarada do homem ressoou com desespero. O coração de Kaique Parem de brincar, o que é isso? Eduardo sorriu maliciosamente, como se tudo estivesse de acordo com seu plano sinistro. Se ela não der o comando, tudo vai pros ares. A adrenalina invadiu o corpo de Kaique, enquanto seu olhar revezava entre a mãe e o homem sinistro. Você está mentindo! Mãe, o que está acontecendo? Ele sentiu um nó na garganta. Ela, com lágrimas brilhando, apenas balançou a cabeça, sem conseguir responder. O caos estava instaurado. Cada segundo se arrastava e a pergunta infernal queimava em sua mente. Quem realmente poderia confiar? O jogo acabara de mudar e o tempo estava se esgotando. O som das sirenes cortou o ar e o medo tomou conta de Kaique. De pé, parado entre todos, ele sentiu uma onda de calor e desespero. Mãe! Gritou, tentando alcançá-la, mas o homem encapuzado segurou firme. A tensão era palpável. Wanda olhou nos olhos do filho e, com uma determinação inabalável, disse: Kaique, a verdade sempre vem à tona. Faça o que você acredita. Com um impulso inesperado, Kaique se lançou em direção ao dispositivo. A sala explodiu em caos. Agora! Gritou Rodrigo, enquanto todos cercavam Eduardo, que tentava escapar. No último instante, Kaique acertou o botão, desativando a bomba. O silêncio pairou por um instante, e depois gritos de alívio ecoaram. Tudo havia mudado, mas a luta estava apenas começando. No meio do turbilhão emocional, ele se virou para o pai. O que vamos fazer agora? A resposta estava em seus rostos, determinados a reescrever suas histórias. Mas agora, antes de ir embora, preciso que você se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é essencial. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.